Esse é um largato de cristal. Para entrar para a Academia Real, a sua tarefa é derrotá-lo. E quando aquela besta surgiu, somente 2 alunos não tiveram medo daquela fera. Lucius, da casa Emister, e Hector, da casa Gilbert. Nossa história começa em um acampamento de soldados. Lá está o Zeno. Mas então chega um cavaleiro de armadura prateada e cabelo prateado também. É o Lord Atlas. E ele tá falando: partimos ao amanhecer. Você liderará a vanguarda e romperá o centro das linhas inimigas. Traga a cabeça do general inimigo, Garzas, pela glória da família Arlat. O Zeno, então, ouvindo isso, se lembra do seu passado, num dia nevado, onde ele não tinha razão para viver. Lord Atlas apareceu e estendeu sua mão. E então, agora no presente, ele fala: como desejar, meu Lord. Então Atlas partiu. Então, no campo de batalha, Zeno está cortando todos os seus inimigos, mas já tem mais chegando. E ele se prepara para isso, é a cavalaria. E ele pensa: pela família Arlat, tudo que eu tenho, preciso dedicar toda a minha lealdade. Então ele fala: Zetsui. O tempo congela por um momento. Ele usou o poder da sua alma e cortou todos aqueles cavaleiros. Os próprios aliados estão chamando ele de monstro, dizendo que não é normal alguém lutar assim. Zeno, devido ao seu ataque usando sua alma, ficou gravemente ferido. E o pessoal só continuou falando mal dele, falando que ele era um simples plebeu, não deveria estar no exército. Mas ele nota que tem uma segunda onda chegando. E ele pensa: isso é ruim, eu só posso usar o Zetsui só mais uma vez. Ele olha para trás e vê o Lord Atlas. E ele pensa: pelo Lord Atlas, mesmo que custe a minha vida, eu vou lutar até o fim. E o Lord Atlas tá pensando: exatamente como eu pensava. Esse cachorrinho tá ficando forte demais. Acho que já chegou a hora. Daqui a pouco ele não vai ser mais uma ferramenta. Então ele dá a ordem para outro soldado, falando: faça. Assim alguém lança um feitiço. E o Zeno é pego de surpresa e ele fala: essa formação é o aprisionamento das sombras. Por quê? Por quê, meu Lord? Mas um soldado que antes era aliado chega falando: é uma pena pra você, monstro. Arrancando o braço do Zeno. E ele dá risada e fala: bom, se você quer ficar com raiva de alguém, fica com raiva do seu mestre. E ele fala: o Lord Atlas, qual é o significado de tudo isso? Atlas então está se aproximando. Então ele fala pro Zeno: Zeno, sua função termina aqui. O Zeno pergunta: por que, Lord Atlas? Não, por que, pai? Mas o Atlas fala: não se iluda, órfão. Eu nunca pensei em você como um filho, nem mesmo por um segundo. Naquele dia nevado, eu vi seus olhos mortos e pensei: esse daqui se tornará uma boa ferramenta. Eu dei a você uma razão de viver e te tratei como um cão com muita lealdade, uma espada conveniente. Mas você acabou ficando forte demais, sabe? Você tinha um reiki anormal desde a infância. Então eu te dei veneno para que seu poder fosse suprimido. Mas parece que isso chegou ao limite. E parece que você tá ficando mais forte a cada dia. Então era só uma questão de tempo até que você virasse suas presas contra mim. Mas o Zeno fala que jamais o trairia. Ele jamais faria isso nunca. Mas o soldado arranca o seu outro braço. E ele fala: cala a boca, sua praga. E o Atlas fala: ei, Zeno, deixe-me te dizer uma coisa. Finalmente, o que significa o nome que eu te dei? Zeno significa espada descartável. É o nome comum dado aos escravos da nossa família. E o Zeno tá pensando: essa vida, essa espada, todos esses anos que eu dediquei a você. O braço cortado dele se move. O pessoal fala o quê? Ele, segurando sua espada com a boca, fala: Zetsui. Porém ele só sangra até a morte. E o soldado fala: meu Deus, que susto, cara, seu monstro, desapareça de uma vez. Brandindo seu machado e arrancando a cabeça do Zeno. E os últimos pensamentos do Zeno enquanto o machado vinha eram: o primeiro propósito que eu tive foi ser usado como uma ferramenta e depois ser jogado fora. Por que eu tive que viver uma vida assim? Uma música começa a tocar e ele pensa: está tão quente. Será que eu cheguei na vida após a morte? Aquele brasão é da família Emister, a família de magos nobres mais forte do continente. Uma mulher tá falando: você acordou, meu doce bebê? Bebê? Ele olha para suas mãos então e ele toma um susto. Ele fala: o que tá acontecendo? Como assim? O império é dividido em dois: a família Ark, que valoriza a esgrima, e a família Emister, que valoriza a magia. O fundador da família Emister é dito que ele criou um continente com um único encantamento e que possui tanta energia quanto o sol. E o Pratia tá pensando: é irônico, não é? E eu que dediquei minha vida toda à espada, nasci numa família de magos, o completo oposto. Mas ele sente alguma coisa dentro do seu peito e ele pensa: essa sensação de reiki transbordando, esse é o verdadeiro poder que foi selado da minha vida passada. Finalmente ele está sendo liberado. O ambiente perfeito, a linhagem perfeita e o corpo perfeito. Eu vou usar tudo isso para garantir minha vingança contra o Atlas. Mas primeiro eu preciso tomar essa família para mim. Porém o Pratia tá rodeado de amor. Ele não tá entendendo nada. O cozinheiro já chega falando: ó, Lord Lucius, fizemos especialmente para você. É feito de um suco colhido da árvore do mundo, tornando ela uma comida de bebê muito especial. Veja só, experimenta. Mas a empregada chega falando: não, Lord Lucius, olha só o que eu trouxe, é um chocolate dourado. Todas as empregadas ficaram colocando um reiki nele a noite toda. Eles estão brigando para ver quem que o Pratinha vai escolher. Mas a mãe do Pratinha chega falando: calma, pessoal, vocês vão incomodar o meu filho desse jeito, não é mesmo, Lucius? O Pratinha tá pensando: não tenho uma ideia errada.
fala: eu sou só um órfão. Toda essa afeição que vocês estão demonstrando é pelo meu talento mágico. Eu deveria saber que a essa altura eu não posso ser amado. Eu vou usar esse ambiente apenas para minha vingança. Levou uma semana pro Pratinha se acostumar que ele reencarnou mesmo. Ele tá impressionado com a família Emister. Até a mamadeira do neném tem muita energia. Parece que todos os descendentes da família Emister são incrivelmente poderosos na magia. Além disso tudo, eles ainda cantam canções que aumentam os encantamentos mágicos das crianças. O Pratinha ainda acha estranho agir como um bebê, mas agora ele quer testar sua força. O segredo do Zetsuei na sua vida passada era usar o poder da sua alma em um único ponto. Ele vai trazer aquele poder para esse corpo agora. Exatamente como ele brandiu sua espada na vida passada, ele fará com a magia. Mas explodiu uma magia da sua mão. Uma magia extremamente poderosa vai pra cima, como se fossem fogos de artifício. Isso chamou a atenção de todo mundo, inclusive do reino inteiro. O Pratinha pensa que isso foi incrível, se ele puder controlar esse poder, mas ele desmaia de cansaço. A sua mãe já chega gritando: Lúcio, você tá bem? Esse barulho alto que eu ouvi. Mas quando ela olha, o Lúcio está dormindo. E o pessoal se pergunta: será que foi só imaginação? A mãe dele tá falando: o que será que ele tá sonhando? No outro dia, enquanto ela tá amamentando o Lúcio, a empregada chega gritando: senhora, é terrível. A madame fala: calma, Fran, o que aconteceu? A empregada fala que um grupo pelos guardas imperiais estão aqui. Eles estão nos nossos portões e eles trouxeram um avaliador de energia lá da casa imperial. O Pratinha pensa: um avaliador? Droga. A madame pensa: por que será que eles vieram a um lugar como esse sem aviso prévio? E o Pratinha pensa: eu entendi. Eles detectaram que a energia veio daqui, não veio? Isso vai ser problemático. Então, no grande salão, a madame tá esperando um avaliador, junto com o Lúcio nos seus braços. A porta se abre e é mostrado então um avaliador. A madame se levanta e os dois se aproximam. E o avaliador chega falando: Duquesa Emister, não há necessidade de formalidades. Estamos aqui pelo decreto imperial. Noite passada, a rede de monitoramento de energia detectou algo vindo desse território. Detectamos uma grande quantidade de energia, do tipo que só é vista uma vez a cada 1000 anos. E a fonte dessa energia toda veio da família Emister. O pessoal fala: impossível, de onde diabos veio isso daqui? O patriarca saiu. Mas o avaliador continua falando: dependendo dos resultados da nossa avaliação, se a fonte de energia parecer uma ameaça, então de acordo com a lei imperial, iremos executar a purificação. O pessoal fica: meu Deus, eu não acredito. E o cara continua: esse é o nosso dever, como avaliadores, puxando uma ampulheta da sua mão. Eu acho que é uma ampulheta. Ele tá pensando: a fonte de energia sem dúvidas está nesse salão. Então ele levanta e ela apontou diretamente para o bebê. E o cara fala: Duquesa Emister, poderia dar um passo à frente por um momento? Ela fala: muito bem. Ela entrega o bebê para uma empregada e se aproxima do avaliador, que fala: com licença, e testa sua magia. E ele pensa: não é a duquesa também? Então de onde está vindo essa energia toda? A energia puxou de novo, apontando para uma direção, a direção do bebê. E o avaliador fica surpreso, porque aquela ampulheta se rachou de tanta energia que foi apontada. E ele fala: não é possível, a fonte de energia está vindo apenas de um bebê? Como isso é possível? Um artefato mágico que nem mesmo um mago de primeira classe poderia destruir foi estilhaçado pela pura pressão da energia dele. Neste caso, vou conectar minha alma diretamente a dele e espiar sua verdadeira identidade. Com um feitiço de 2 círculos mágicos, ele lança no Pratinha, mas ele é interrompido. Ele não tá conseguindo conectar. E ele pensa: a quantidade de energia é intensa demais. Ele não consegue alcançar o núcleo da alma. É como se tivesse um sol dentro dessa criança. E ele pensa: será que essa criança? Ele faz uma cara de medo. A duquesa pergunta: mestre avaliador, o que o senhor viu? Ela tá fazendo uma cara muito preocupada. E o avaliador fala: como dever dos avaliadores imperiais, nosso trabalho é evitar a profecia que foi escrita em um livro desde quando o império foi fundado. Esse livro diz que a maior calamidade que o império já enfrentou abriga uma maldição imensa dentro de uma alma sagrada, e ela irá uma hora ou outra destruir o império, mergulhando ele na escuridão. E o estado da alma do seu filho que eu acabei de ver corresponde perfeitamente a essa profecia. A duquesa fica apavorada, falando: não pode ser o meu bebê. Mas o avaliador continua: a maldição dentro da alma dele é uma faísca que eventualmente trará a calamidade ao império. Pela autoridade da família imperial, antes que possa se transformar em uma calamidade, eu vou exterminá-lo aqui e agora. Então toda a família Emister e os serviçais fecharam a cara. O Pratinha fechou a cara também. E ele já tá preparando um feitiço. O pessoal tá preparado pra começar uma briga. Mas a duquesa fala: esperem, eu não vou permitir que vocês toquem no meu filho. O avaliador fala: então você ousa ir contra a lei do império? Mas a duquesa responde dizendo que uma única lágrima do filho dela é muito pior do que qualquer lei. Isso que significa ser uma mãe. O Pratinha ficou em choque com essas palavras. E o avaliador fala: então você está realmente preparada para as consequências? Fazendo um feitiço poderoso igual ao da duquesa da casa Emister. E com aquele feitiço poderoso, ele o interrompe. Os guardas do império ficam confusos. E eles perguntam: mestre avaliador, o que isso significa? E ele fala: a lei nos ordena cortar o broto da calamidade. Mas um broto criado com
com tanto amor assim realmente se tornará uma calamidade, eu verei com meus próprios olhos no que esse broto se transformará. Duquesa, você está preparada para desafiar o Império ao lado dessa criança. Neste caso, eu mesmo me juntarei a vocês. No entanto, se essa criança se desviar do caminho algum dia, nós dois vamos arcar com a culpa. Temos um acordo? A sala ficou em silêncio, mas o acordo foi fechado e o avaliador parte dizendo: não se esqueça disso. E quando aquela porta é fechada, a duquesa, que antes estava parada, começa a se tremer muito e ela vai desesperada abraçar o filho dela, falando: ainda bem, Lúcio, meu filho, eu estou tão feliz que você tá bem, eu estou muito feliz. Enquanto cai em lágrimas abraçando o Pratinha, que não sabe como responder, só aceitando o abraço da sua mãe. Os guardas do avaliador tá falando: ei, tem certeza disso? O avaliador fala: relate isso ao rei e diga a ele que encontramos um gênio que servirá ao reino em um futuro próximo. Depois disso se passaram 12 anos e tá lá o Pratinha treinando com vários círculos de magia em um pequeno espaço para se defender. Quando todas aquelas magias vão acertar ele com um simples corte, sem nem mesmo usar uma espada, defende todas elas. E ele pensa: ainda mais eu preciso elevar a minha mente, o meu corpo e meu espírito ao limite, chegando a ficar próximo à beira da morte. Só assim poderei refinar o meu poder como na vida passada. Esse parece o treinamento do Pratinha. Alguém chega falando: Lúcio, é sua mãe empregada? Que fala: você tá fazendo aquele treinamento imprudente, não é? O Pratinha se levanta e fala que tá bem. Então ele desce da onde ele tava falando: afinal, eu tenho feito isso todos os dias por 12 anos. Ele pousa suavemente usando sua magia e com um sorrisinho fala pra sua mãe: viu só? Tá tudo bem. Mas a empregada briga com ele falando: por que você tá com essa cara de satisfeito, hein? Você baixa a guarda no momento que é mais perigoso. Eu quase morri de susto umas 3 vezes só com isso, seu moleque maldito. Mas a empregada fala: ei, Lúcio, tome isso, é uma carta importante. Ele fala: tá tudo bem. 12 anos, não é? Tudo isso foi para esse momento. Então é nos mostrado um convite de cerimônia para a Academia Real, onde os maiores talentos do Império se reúnem. O melhor graduado da escola recebe uma proteção divina que ultrapassa os limites humanos. Atlas foi um ex-graduado e ele possui um poder além da compreensão humana. Para obter a proteção divina e combatê-lo, eu preciso me tornar o rank 1 da academia. Então, no dia de cerimônia da academia, para ver quem vai entrar, as crianças já estão preparadas. Há uma grande plateia, parece toda a nobreza do Império. Alguém fala: silêncio, daremos início agora à cerimônia de seleção da Academia Real. Então cai um grande dragão atrás dos candidatos, deixando todo mundo em choque. Agora na visão do Pratinha, enquanto o cara fala: então que agora comece a cerimônia de seleção. Assim, caindo uma jaula atrás de todos os candidatos. Apenas 2 não ficaram surpresos: o Pratinha e um cara de cabelo branco. E o teste consiste em derrotar um dragão desse. Ele é chamado de Largato de Cristal. E o cara continua falando: o seu desempenho será avaliado pelo dispositivo flutuando acima de suas cabeças, as balanças do julgamento, sua pontuação de proteção por manter os ovos a salvos, a sua pontuação de supressão contra a ameaça. Com base nessas 2 avaliações, pesos correspondentes serão adicionados às balanças. Se o candidato é aprovado ou reprovado, isso depende das balanças. E é só isso. O exame começará em breve. Candidatos, por favor, dirijam-se à área de espera. E na área de espera dos candidatos, o pessoal tá falando: ei, olha lá, aquele garoto é da família Mister, aquela família de grandes magos. Ficou sabendo? Se não fosse pela misericórdia do avaliador de 12 anos atrás, ele já estaria morto. O Pratinha e o cara de cabelo branco só ignoraram esses rumores. E agora no teste de avaliação, a desafiante Lilia, ela com seu poder de fogo tá suprimindo um dragão. E ela fala: queime até virar cinzas, dando um porradão na barriga dele, assim derrotando o dragão. E ela ganha supressão rank A, proteção rank D, aprovada. O próximo é o maguinho lançando um feitiço negro. Ele consegue também proteção rank A, supressão rank C, aprovado. Teve o próximo e o próximo. Todos foram aprovados. E agora é o Hector, aquele cara de cabelos brancos. Tem um boato rolando à solta falando que ele é o maior prodígio. E o Pratinha pensa: Hector Gilbert? Eu nunca ouvi falar dessa família Gilbert na minha vida passada. E o Hector fala: eu não tenho interesse nesses truques de maguinho. A espada da minha família simplesmente corta tudo em seu caminho. Com elegância e velocidade, ele destrói ao meio aquele dragão com um corte. E as balanças se chocam então, porque com aquele dragão cortado ao meio, a supressão foi de rank S e a proteção foi de rank A. E ele assume o primeiro lugar por enquanto. Aprovado. O pessoal fala: como esperado de um prodígio. O outro fala que não deu nem tempo de piscar. E o último candidato é Lucius Mister. O pessoal fala: ei, aquela ali é a criança amaldiçoada, que nojo, tomara que ele perca aquela criança maldita. O subordinado do Hector fala: ei, vamos ver o que ele pretende nos mostrar. Talvez seja interessante. O Hector fixou seus olhos no Pratinha. O dragão tá preparando um ataque na direção do Prota. Mas o Pratinha ficou só parado. Isso chamou a atenção de todo mundo, porque o Pratinha não mexeu músculos. E o dragão
dragão continua juntando energia mágica. E o cara fala: ei, diretor da academia, como espera que um novo estudante lide com esse ataque de longo alcance, deixando ele reunir tanta energia assim? O diretor fala: bom, normalmente a pessoa usaria uma magia de defesa na área para proteger os ovos. Não foi isso que o Protinha fez, ele simplesmente pulou para cima, chamando a atenção de todo mundo. O Protinha, enquanto protegia os ovos dos testes, ainda defletiu o ataque daquele dragão, isso fazendo parecer incrivelmente fácil. E o diretor pensa: ele nem tá lançando feitiços, quanto mais se defendendo. Cada um desses não é nem um feitiço, são apenas elementos de energia pura, mas ele tem um controle tão refinado que ele consegue manipular a energia. Isso é o mesmo que capturar cada gota de chuva que cai do céu. E o Protinha apontando seus dedos pro dragão, que também tá preparando um ataque poderoso. O Protinha lança um raio fino de energia, mas certeiro, acertando o núcleo do dragão, enquanto o Protinha fala: pare. O Protinha pousa suavemente, o dragão também ficou caído. Parece que ele se curvou pro Protinha, e a balança cai mais alto do que o do Hector. Todo mundo se impressiona com o resultado, todo mundo tá desacreditado. Aquela menina ficou até de boca aberta. O resultado das duas balanças foram SS, e com esse resultado o cara anuncia: Lucius Mister, eu o declaro o melhor graduado desse ano. Nisso aí a família dele já começou a comemorar demais. A mãe dele chorou muito junto da serva. Hector, sabendo disso, ficou muito puto, mordendo seus lábios até sair sangue. Isso enquanto olhava pro Protinha. Agora da cerimônia para entregar a medalha para o melhor graduado. O Protinha se destaca porque o diretor está fazendo uma magia com a medalha, e ela vai em direção ao Protinha, e assim completando a sua graduação. E o diretor fala que isso conclui a cerimônia. A partir de amanhã, a vida de vocês começa na academia. Novos alunos sigam para a direita, onde cada um vai dormir, tá escrito nos quadros. Erros não serão tolerados. Vão para os seus quartos e sigam as instruções. Então vemos a empregada do Protinha, e ela tá falando: ó, jovem mestre, eu fico muito triste por não ver seu crescimento de perto todos os dias. Eu fico realmente muito triste, mas eu fico feliz que você cresceu, falando um monte de coisa. Então foi isso que todos os empregados disseram para mim te dizer. O Protinha fala: bom, fala pra eles que eu disse obrigado e eu vou fazer o meu melhor. A mãe do Protinha, tocando no seu rosto, fala: mesmo que eu te diga para tomar cuidado, você não vai me ouvir, mas por favor lembre-se de que muitas pessoas estão rezando pela sua segurança. O Protinha com um sorriso fala: sim, eu sei, mãe. Então é hora de ir. Fran, cuida da mãe por mim. Enquanto pensa: melhor graduado, não é? Isso é um ótimo começo, mas eu ainda tô longe do pódio. Então vemos o prédio do melhor graduado e o prédio do resto. E a menina fica muito puta, falando: como assim? A gente vive nesse cativeiro e o melhor vive naquele palácio. A mulher que tá jogando xadrez fala: fica calma, nega, tá tudo bem. Afinal ele é o melhor, não é? E também faz parte dessa academia, de que todos possamos tomar o primeiro lugar a qualquer momento. Então na sala de aula no outro dia, o pessoal tá falando: ei, aquele cara ali é o amaldiçoado, não é? Ele deve ter usado magia de maldição, só pode. O Hector tá ouvindo isso, e ele tá pensando: não sejam burros, aquele cara não usou nenhum truque barato, ele suprimiu tudo com força bruta. Ele olha pro Protinha e tá muito puto. Mas alguém de capuz está observando aquela sala. Ele desaparece da onde ele tava. Alguém fala: lá vem. Hector fala que numa luta de verdade a espada dele ganharia, mas o cara de capuz chega falando: ei, pirralho, Hector, suprima esse seu espírito de luta inútil, isso não é necessário na minha aula. Mas o Hector dá um sorrisinho e fala: bom, você não tem direito de me dizer isso, você chegou aqui usando um truque barato, acha mesmo que eu recuaria? O resto dos alunos fala: é verdade, esse cara entrou querendo meter marra, mas ele entrou só fazendo silêncio, isso não é nada demais. Mas o cara, esticando suas garras, fala: só direi isso mais uma vez, não mostre esse espírito de combate inútil na minha aula, fazendo uma pressão que suprime todo mundo. A menina pensa: ele é um monstro? E o cara de capuz então fala: então você consegue aguentar essa pressão? Nem mesmo o Hector aguentou. E o cara tira a pressão e fala: seria bom se vocês se lembrassem disso. A vida na academia que começa hoje, suas linhagens, os seus sobrenomes, seus títulos, isso não significa absolutamente nada, tirando seu capuz e mostrando sua identidade. Ele é o avaliador do império, alguém muito forte. O Protinha então encara ele. O cara dá um sorrisinho pro Protinha e fala: vamos começar nossa aula. Meu nome é Valérius e eu ensino a teoria básica nessa academia. E o Protinha tá pensando: esse cara é o avaliador daquela época. Eu nunca esperei que ele fosse um instrutor da academia real. Por estar diretamente sobre o império, ele tem uma pressão de energia e tanto. E o professor continua falando: primeiro deixe-me ensinar a regra da academia a vocês. O seu objetivo final é se graduar como o melhor graduado. Aquele cristal ali mostra o ranking de cada aluno da academia. Esses rankings escolares são baseados em suas aulas, missões e nos resultados de todas as atividades de academia. O Protinha tá no rank 50, o Hector tá no rank 51, a Lilia tá no rank 72. E ela fica brava com o rank 71, perguntando: quem é esse Noah? Valérius então continua sua explicação: somente os 16 primeiros no rank se tornarão os melhores graduados, e também entrar num torneio realizado a cada 4 anos, o torneio de duelos da academia, e vencer. O vencedor desse torneio se torna o melhor graduado e recebe uma proteção divina especial. Tem um aluno reclamando, falando que 4 anos é muito tempo para ele manter uma posição tão alta no
rank. Mas ele é o rank 400, o bicho é um miserável. Na verdade é o 421. E o Valerius fala, bom, eu sugiro que tome cuidado com o que você fale. Ficar chorando também conta. E agora, para a regra mais importante, uma vez por ano, os 125 alunos com as piores notas, independente do motivo, terão uma expulsão forçada da academia. O Hector tá pensando. Então é assim que eles equilibram os estudantes, que entram e saem a cada ano. O professor continua. Vocês entenderam a seriedade da academia, não é? Dito isso, vamos começar a primeira aula, fazendo uma magia, transportando todo mundo para outro lugar. E o pessoal pensa, todo mundo de uma vez, que monstro. Então eles chegaram numa floresta. O Protinha se manteve calmo. Na frente deles apareceu uma ponte na beira de um precipício. E o Valerius está falando. Agora, mais uma vez, essa é a minha primeira aula. A tarefa de vocês é simples. Atravessem essa ponte em um mês. O pessoal fala, é só isso, vai ser moleza. Eu vou primeiro, uma ponte não é nada. Uma menina pergunta ao Lord Hector. O mesmo fala, esperem. Então os alunos vão atravessar a ponte. Quando eles pisam, eles têm a sua energia sugada rapidamente. E eles caem no buraco. E o Hector fala, eu sabia, tem alguma coisa de errado com essa ponte. O pessoal pergunta, o que é que tem no fundo? O Pratia tá pensando, entende? Isso é uma maldição que suga toda a sua energia. O professor continua falando. Eu disse a vocês, não disse? A minha aula é de teoria básica. Poder, a fundação de tudo. Acumulem energia suficiente para atravessar essa ponte em um mês. O pessoal tá gritando o nome do professor que tá só ignorando. E ele fala, bom, a taxa de sucesso é geralmente em torno de 20%. Ah, desculpa, eu falei errado. Não é taxa de sucesso, mas sim taxa de sobrevivência. Abalando o coração dos fracos. O pessoal já tá se perguntando o que eles vão fazer. Eles falam, não tem mais nada pra fazer a não ser treinar, não é? Mas como a gente aumenta tanto assim a energia em só um mês? E o Protia tá pensando, não é isso. Com aquela taxa de absorção de energia e o comprimento da ponte, mesmo que você tenha muita energia, é difícil de acreditar que alguém consiga atravessá-la. Acumular energia é somente uma distração. Eu descobri como passar nessa aula. Ele pensa isso enquanto dá um sorrisinho pretensioso. O pessoal ainda tá horrorizado com a informação de taxa de sobrevivência de 20%. Outros nem conseguem acreditar e falam, então morreu quem acabou caindo? Droga, eu vou morrer nessa aula, como isso é possível? Outros estão choramingando, enquanto outros vão pedir para cancelar a matrícula. O professor tá falando, isso é sábio. Não é útil você morrer à toa. Se vocês não passarem por isso, morrerão de qualquer forma numa luta real. Então tá tudo bem. Agora, vocês têm um mês. E ele joga o contador e fala, comecem seu treinamento. Então os alunos já partiram correndo, procurando um espaço para treinar. Ficou somente um. Somente Lucius ficou parado naquele lugar. E com 20 dias restantes, os alunos ainda estavam treinando muito. Eles faziam exercício o dia todo. Mas tinha uma aluna que era muito doida, era a Lilia. A bicha tava parecendo um monstro. O pessoal fala, droga, essa menina é perigosa. Ela nunca vai arrumar um marido assim. A Lilia tá pensando, se a minha energia não é suficiente. Enquanto todo mundo treina com pequenas pedras, a Lilia está treinando com uma pedra gigante. Eu só preciso ser capaz de suportar 10 vezes mais. É só isso, é básico. Esses são os pensamentos de Lilia, com muito suor e determinação. Alguém toca o solo e fala, bom, esse lugar vai servir. É o Hector, que está olhando para uma árvore. E ele pensa, aquela ponte, se o contato exceder uma certa quantidade de tempo, ela irá drenar sua energia instantaneamente. Deve ser algum tipo de maldição. Então, nesse caso, fazendo pose de luto, pronto para brandir sua espada, a distância entre ele e a árvore, que era enorme, foi encurtada rapidamente com um só movimento. E com somente 3 dias restantes, o Pratinha mal se moveu. Ele está meditando, enquanto pensa, bom, eu descobri como passar nessa aula. A quantidade de energia não é necessário, mas a manipulação da energia que sim. Na minha vida passada, para lutar com apenas uma quantidade mínima de energia, eu dominei a manipulação precisa da energia em nível celular, através de treinamento repetitivo extremamente delicado. E então eu criei o Zetsui, a minha técnica mais poderosa. Eu estava morrendo literalmente toda vez que usava ela. Agora no presente ele termina de pensar. Com a manipulação de energia da minha vida passada, aplicá-la à feitiçaria será fácil. O pessoal tá falando, olha só, aquele cara tinha talento no primeiro dia, mas será que ele desistiu? O cara fica só pensando, é um vacilão. Certeza que é um filhinho de papai. Uma menina encapuzada fica só observando o Pratinha. A Lilia tá parecendo um monstro arrancando árvores de tudo sobre o seu caminho. E o Hector mal dá para ver seus movimentos de tamanha velocidade e precisão. E ele dá um sorrisinho, parece que ele está pronto. Então, aquele mês está prestes a terminar e todo mundo vai se aproximando da ponte. A Lilia tá pensando, tá brincando que ele ficou ali sentado um mês inteiro. Ele deveria ser o melhor. Será que ele tem algum truque? Então vamos ver qual o resultado desse seu mês de treinamento parado. Assim que o tempo acabou, o professor surgiu do outro lado da ponte. E ele fala, veremos para que esse mês serviu. Então, quem vai ser o primeiro a atravessar? O Pratinha vai se levantando, mas ele é interrompido por alguém que fala, vai você. O outro fala, não, eu não tô com tanta confiança assim. Hector e Lilia falam ao mesmo tempo, eu vou.
O Hector fala, eu disse primeiro. A Lilia fala, o quê? Você tá com os ouvidos tampados? O Hector fala, eu vou primeiro. Isso é tudo. A Lilia fica muito puta, falando que ele não manda nela. E eles vão resolver isso no pedra, papel e tesoura. O Pratinha então deixou eles, dando só um sorrisinho de fundo. E o resultado foi que a Lilia ganhou. O Hector ficou muito puto com isso, falando, droga, como eu perdi. Um aluno tá falando, eu trabalhei muito pro dia de hoje, então eu vou. E ele sai correndo na frente dos dois. E a Lilia fica muito brava, falando, qual o sentido do pedra, papel e tesoura se vocês iam correr na minha frente, seus vacilão? Então, quando os alunos estavam na ponte, a maldição ativou, sugando toda a energia deles. E o Hector fala, seus vacilão, acharam mesmo que seria fácil? Um aluno que tá na ponte fala, droga, esse nível de energia deveria ser o suficiente. E o professor tá pensando, é inútil. A verdadeira chave para passar nesse exame não é a quantidade de energia. Você deve constantemente refinar a sua energia dentro do seu corpo para ser mais rápido que a maldição. Dominar o básico do refinamento de energia. É assim que você passa nesse exame. Outros alunos já estão cabisbaixos. E o professor fala, o que houve? Ninguém atravessou ainda? Vocês são muito molengas. Um aluno fala, como assim o que houve? Se a gente cair, a gente morre. Mas a garota fala, saia da minha frente, seu patético. E ela se prepara para atravessar a ponte. Ela respira fundo, cria determinação e vai, com sua aura de fogo. Assim que a maldição ativa, ela consegue resistir e continua caminhando lentamente. E o professor pensa, que incrível quantidade de energia. É incrível. Porém, contra a maldição, somente a quantidade não é o suficiente. Mas ela bate o pé no chão, ela se recusa a cair. E ela fala, não me subestime. Somente uma maldição não pode me derrotar. Eu vou acabar com essa droga de maldição. E o professor pensa, que monstro, somente pela força de vontade ela atravessou a maldição. Essa menina é realmente incrível. E ela passou com sua aura de fogo do outro lado da ponte. E ela dá suspiros de alívio e pergunta, e aí, como eu fui? O professor fala, você passou. E ela comemora, é isso aí. O Hector fala, que ineficiente. Exaurir sua energia desse jeito só vai atrapalhar nas batalhas. Pelo que eu posso ver, antes que a energia possa ser drenada, tem um leve atraso no contato. Então nesse caso, eu posso suprimir essa maldição somente com velocidade. Então ele parte em alta velocidade na frente de todo mundo. E com só um instante, ele atravessa aquela ponte. Enquanto fala, pra minha lâmina, não ache que uma mera maldição possa me tocar. E ele tenta cortar o professor. Mas o professor desvia facilmente e fala, atravessar antes que ela tenha tempo de drenar sua energia, você pensou fora da caixa. Eu não esperaria nada menos de um prodígio mais. Não tente atacar o instrutor assim, é um pouco demais. O Hector fala, para de ladainha. E você não tem mais algo pra me dizer? O professor fala, você passou. E o Hector com um sorrisinho fala, é claro que passei. O pessoal tá impressionado com o Hector e com a Lilia. Então o melhor aluno daquele ano vai se aproximando. E o pessoal fala, ei, aquele ali é o melhor graduado, não é? Mas ele, parece que a sua energia não tá no nível alto. Será que ele vai atravessar com velocidade assim como o Hector? E o professor pensa, agora eu quero ver do que você é capaz, Emister. E o Pratinha toca na ponte. Porém, nada acontece. Ele vai atravessando bem calmo. O pessoal pensa, ué, o que tá acontecendo? Essa ponte não tá funcionando mais? O Pratinha continua caminhando lentamente. A Lilia fala, ué, com ele não tem graça, comigo foi mais difícil. O professor tá pensando, uma resposta de manual, tendo descoberto como a ponte funciona. Ah, eu acho que eu esperei demais dele. Parece que a sua família mimou ele demais. E quem diria que ele receberia respostas? Mas outro aluno passou na ponte, o professor ficou surpreso. Mas daí todo mundo começou a passar na ponte. Parece que aquela ponte não tava funcionando mais. Parece que aquela maldição não existia mais. Todo mundo falou, eu consegui. A Lilia fala, parece que eles estão se saindo bem. O Hector fala que foi culpa do maldito protagonista. Ele deu confiança para os outros. Mas o professor fala, não é isso. Isso tá errado. O problema é o Emister. Ao mesmo tempo em que seu refinamento de energia estava no circuito complexo da ponte, apenas o suficiente para atravessar, ele canalizou uma quantidade mínima de energia, desfazendo a fórmula do feitiço que não tinha sido quebrada em 1000 anos. E o pessoal se pergunta que som é esse. Eles já ficaram horrorizados porque eles descobriram que ele quebrou a própria fundação do feitiço de maldição. E a ponte explode depois que todo mundo passou. E o Pratinha tá bem sereno olhando aquilo, como se dominar o básico para ele fosse apenas óbvio.